Tarde, estamos entrando aqui, sim, estamos agora ao vivo no Instagram e no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta nossa conversa de segunda-feira. Se achegue, venha para cá para a gente bater um papo de alguma coisa que seguramente pode ser útil no seu comportamento, na sua vida emocional, aí no seu dia a dia. Você que me acompanha aqui já sabe que eu falo mais para mulheres, porque justamente o meu trabalho envolve ajudar as mulheres a desenvolver habilidades, capacidades para lidar com os desafios da vida, para lidar com os desequilíbrios. Agora, claro que se você for homem, participar aqui também é muito bem-vindo e eu tenho certeza que o que a gente conversa aqui também pode ser colocado em prática aí na sua vida e certamente também pode te ajudar a viver com mais harmonia, mais felicidade, a realmente transpor os desafios, porque enquanto nós estamos vivos, nós temos desafios e se a gente desenvolve mais habilidades emocionais para lidar com eles, nossa vida pode ficar muito mais interessante para a gente colocar realmente a nossa atenção e nosso foco no amor, no prazer, nos objetivos, nas coisas incríveis que a vida tem e especialmente nos aprendizados, porque eles vêm também dessas situações boas e muitas vezes vêm de situações desafiadoras e por que não colocarmos muito foco no aprendizado? Bom, então hoje eu vou conversar aqui sobre um assunto bastante específico e que eu tive lá na minha lista de transmissão, porque eu tenho uma lista de transmissão para mulheres. Aliás, se você não faz parte e quer fazer parte, basta que você escreva, clique no link da bio no Instagram, lá no nosso link da bio, Carolina Salles Oficial, e você vai cair direto na nossa lista de transmissão e você vai receber semanalmente áudios gratuitos com conteúdos em que você pode seguramente ir desenvolvendo mais as suas habilidades e capacidades emocionais para lidar com a vida e com os diversos setores aí profissionais, amorosos, maternais, enfim. Então, venha fazer parte da lista e lá na minha lista eu já tive algumas vezes o pedido de falar sobre o segundo casamento, tanto quando uma mulher ela tem filhos que ela traz do primeiro casamento e ela entra no segundo casamento, como exercer esse papel de mãe aí, nesta nova configuração familiar, como aquelas mulheres que se unem a parceiros que têm filhos do primeiro casamento e como que ela exerce ali, qual é a função exatamente que ela exerce ali, qual é o papel e como é que ela pode também colaborar para que esta situação seja muito harmônica. E eu sei que hoje, com as novas configurações familiares que nós temos, as diversas novas configurações familiares, que justamente incluem casais que estão num novo casamento, então que se divorciaram e que muitas vezes trazem filhos do primeiro casamento, como que faz para que essa nova configuração seja harmônica, seja mais fluida? Tem algumas questões muito importantes para a gente pensar, tanto em termos de qual é o papel que a gente ocupa nessa nova configuração, mas principalmente algumas questões ligadas a sistema familiar. E eu quero muito falar hoje aqui com você sobre isso, porque ter este entendimento pode facilitar muito a forma como a gente vai conduzir esta nova configuração. Então, a gente tem um autor que, aliás, hoje constelação familiar está muito em alta e uma das pessoas que desenvolveu mesmo a constelação familiar é o Bert Hellinger. E o que o Bert Hellinger conta para a gente a respeito dos sistemas familiares? Entre muitas coisas, ele diz que os sistemas familiares eles têm 3 leis, exatamente 3 leis que regem, que constituem, e que se essas leis forem seguidas, há uma grande chance de que o sistema familiar viva de um jeito harmônico. Se alguma destas leis for rompida ou for ignorada, desconsiderada, há uma grande chance de gerar um caos no sistema. Quais são estas leis? A primeira delas é a lei da ordem. O que é a lei da ordem? Significa que quem veio primeiro, e quem veio segundo, veio segundo. O que isso significa no sistema familiar? Os pais vêm antes dos filhos.
certo? Seguramente. Então, esta ordem, pais, depois filhos, isto precisa ser considerado, isso precisa ser respeitado. A voz vem antes dos pais, que vem antes dos filhos. Então, existe uma ordem hierárquica nesta família, ou nas famílias, ou no sistema familiar, nos sistemas familiares, que precisam ser respeitadas. E aí, quando a gente, então, considera um segundo casamento, como fica essa ordem? Com certeza, a mãe daquelas crianças, o pai daquelas crianças, eles vêm na vida, eles chegam na vida dessas crianças, obviamente eles estão ali, depois vêm as crianças. E eles são adultos, as crianças são menores, ou mesmo que vão crescendo, a gente já sabe claramente que pela ordem, aqueles filhos vêm depois. Tá bom, aí vem então um novo parceiro para a mãe, ou uma nova parceira para o pai. E aí, como fica a ordem nesta situação? Então, esta pessoa que está entrando nesse sistema, ela está vindo depois. Porque, mesmo ela sendo adulta e os filhos sendo crianças ou adolescentes, enfim, não importa qual a idade, às vezes até mais velho, mas não importa a idade. Mas esses filhos vieram para a vida desta mãe, vieram para a vida deste pai antes deste novo parceiro ou desta nova parceira. Então, pela ordem, e é por isso que é muito comum a gente dizer que os filhos, quando numa nova constituição familiar, os filhos são uma prioridade. E o que eu observo é muitas vezes um desafio, especialmente para algumas mulheres, quando entram numa relação que o parceiro tem os filhos e que eles são a prioridade, e essa mulher quer ser a prioridade, e entra ali numa disputa de ordem, e aí a coisa começa a ficar bastante complexa, né? O mesmo acontece do lado oposto, né? A mãe tem os filhos como prioridade, e aí entra um parceiro, e às vezes esse parceiro quer ser a prioridade na vida dessa mulher, e não será, porque pela lei da ordem, os filhos, eles vêm primeiro. E é muito importante que você que está aí me ouvindo e que passa por essa situação, que vive essa situação, que você saiba disso. Porque é uma disputa, ou é um conflito, que não é só que ele não vai ser benéfico para você e para o seu parceiro ou para a sua parceira. Ele não vai ser benéfico para o sistema todo. Ele não vai ser benéfico, porque ele está indo ao contrário de uma lei que, se for seguida, gera harmonia. Se for contrariada, gera caos. Então, é muito importante que o parceiro que está entrando nesta relação saiba disso, que ele estará ali compondo esta nova configuração familiar. Agora, tem os filhos que estão ali, que vieram antes. Esses chegaram primeiro. Então, pela ordem, eles chegaram primeiro e eles têm um espaço ali que vem antes, né? Na hierarquia, eles vêm antes. Então, como você, parceira, exercer este papel? Sabendo disto. Como você, parceiro, exercer este papel? Também sabendo disto. E na posição da mãe, então, ou do pai, também respeitando isto, que sim, os filhos são prioridades. Puxa, mas aí como é que eu faço? Porque os meus filhos crescem e eles não se dão bem com o meu parceiro, eles não se dão bem com a minha parceira. E aí, claro que a gente tem todas as questões bastante complexas e delicadas da convivência familiar, que aí, claro, a gente caso a caso olha para tudo isso. Independente do caos que já está acontecendo, certamente, para que a gente volte a ter um equilíbrio, ou se não existe caos nenhum, para manter o equilíbrio, é fundamental que a gente saiba desta ordem, que todos saibam desta ordem. Isso não significa que os filhos serão tiranos, que os filhos vão ocupar todos os espaços. Claro que não, porque enquanto pai e mãe, né, pela ordem também, é você pai, você mãe que dá limite. É você pai e você mãe que coloca os filhos também no lugar de filhos, porque eles são filhos, né? Eles não são seus pais. Então, você também não inverte esta ordem. Você também os coloca ali como filho. Então, se o pai ou a mãe coloca os filhos nessa posição, nessa condição, nessa ordem hierárquica, e este parceiro que entra também respeita esta ordem, a chance desta configuração familiar ficar em harmonia é muito maior.
O que não adianta é muitas vezes o pai entrar ali, ou melhor, o parceiro entrar ali querendo ocupar o papel de pai, esse é um caminho que também não vai funcionar, ou a parceira entrar ali querendo ocupar o papel de mãe. Isso eu vou contar daqui a pouquinho por que também não funciona. Porque aí a gente vai ferir uma outra lei, que é a lei do pertencimento, que é a terceira lei. Agora, antes dela, então nós falamos aqui da lei da ordem, vamos então entrar agora na segunda lei, que é a lei do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a lei do dar e receber. Dar e receber. E às vezes, né, aliás, deixa eu contar um pouquinho antes dessa lei. Essa lei é o seguinte: entre irmãos, dar e receber. Entre pai, entre marido e mulher, dar e receber. A gente tem relações né, na mesma esfera, né? Então, entre marido e mulher, entre irmãos, e se a gente for para outros sistemas, entre amigos, se a gente pensar até mesmo num sistema de fábrica, né? As pessoas que estão no mesmo nível hierárquico. Então, a gente tem relações que são de troca, e relações de dar e receber. A relação de pais e filhos, normalmente, os pais entregam e os filhos recebem. Quando esses filhos forem pais, eles irão dar e os seus filhos irão receber. Então, eles reproduzem este movimento, que tem muito a ver com a questão da ordem, e junto com este movimento, a gente tem esse outro, que é a do equilíbrio. Então, se você está entrando numa nova configuração familiar que já está constituída, certamente você está ali para dar e receber, especialmente para o parceiro, dar e receber. E nesta relação, se você começa ali a cobrar demais, quase como frases que eu já ouvi, né? Eu aguento os seus filhos, então você tem que me dar um pouco mais de atenção. Essas frases, elas são bastante nocivas para aquela relação. Por quê? Porque não é algo que eu estou te dando, então você então tem por obrigação ficar me dando absolutamente tudo. Nós estamos aqui numa relação de troca, mas uma relação de troca é uma relação em que eu te compreendo e você me compreende, em que eu te respeito e você me respeita. É uma relação de fato, não é uma relação em que eu dou, né, eu recebo e você fica aqui me doando. Não, também não é uma relação, muito menos, e é por isso que muitas vezes até os casamentos não prosperam, que não é nem só um aspecto disso que a gente está falando, mas é um aspecto geral, quando o marido se torna pai da esposa ou a esposa se torna mãe do marido. Isso também não vai funcionar, porque essa relação, ela é de equilíbrio, ela é uma relação de troca e não uma relação de hierarquia, uma relação de ordem. Né? Então, a pessoa que entrou nesse processo agora, que entrou nessa nova configuração familiar, é importante que ela saiba que ela está ali para trocar. E como ela não é a mãe, ela está ocupando o papel ou de madrasta ou o papel de padrasto, ela não é a mãe, ela não é o pai. Então, ela não está necessariamente naquele papel do dar e receber como o pai e a mãe, porque esse papel pertence ao pai biológico, à mãe biológica, ao pai que, né, que é o do primeiro casamento, enfim, estando esse pai e essa mãe presente ou não, mesmo que ele já tenha falecido. É importante que esse lugar seja respeitado. Por que é importante que esse lugar seja respeitado? Porque a gente entra na terceira ordem, que é a ordem do pertencimento, da inclusão. Todos nós temos o direito de pertencer e é muito importante que esse lugar seja respeitado. Então, se você está entrando numa nova configuração familiar, é fundamental que você saiba que aquela configuração familiar, ela já se fez anteriormente. Então, as pessoas pertencem àquele núcleo, mesmo que aquele núcleo tenha sido desfeito. Ok, sem problema algum. A mãe continua sendo mãe, o pai continua sendo pai. A função de pai e mãe, elas precisam se manter, mesmo que a função de marido e mulher já não exista mais. Essa função, ela pode ser desfeita, ela é desfeita. O que não dá para ser desfeito é a função de pai e mãe. Então, como manter a função de pai e mãe, né, ela é fundamental nessa nova configuração, mesmo com os desafios e as solicitações de um parceiro ou de uma parceira, mas também manter, se você é o parceiro que está entrando nesta configuração familiar ou a parceira que está entrando, que você possa respeitar o lugar que o pai ou que a mãe de fato ocupam para estes filhos.
porque eles ocupam, e esse lugar precisa ser respeitado, porque você não é a mãe, você não é o pai, e mesmo que você venha a ocupar este lugar, ele pertence a uma pessoa. E quando a gente exclui isto do sistema, finge que isso não acontece, a gente sim pode gerar caos. Claro, a pessoa pode não querer exercer essa função, pode ter abandonado, pode ter morrido, um monte de coisa pode ter acontecido. Ok, esta pessoa fez algum movimento, faz algum movimento. E agora é nosso papel, daí, se a gente quer resgatar e deixar ali aquele sistema de um jeito harmônico, é importante fazer um movimento de resgate, independente se a pessoa vai querer, não vai querer, mas esse movimento, mas especialmente porque para você não excluir, para você incluir tudo e todos que pertencem àquele grupo. Isto é importante. Então, estas 3 leis, a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento, é fundamental que elas sejam respeitadas. Madrasta não precisa amar algo que não pertence a ela, não é verdade? Então, Morgana, é fantástica essa sua pergunta, porque é o seguinte, né? Existe uma questão muito interessante em que papel que esta mulher que está entrando agora nessa relação ocupa. Como eu disse, seguramente não é o papel de mãe, porque ela não é mãe dessas crianças. Ela é a parceira daquele homem. Agora, aquele homem, ele vem com uma condição. E essa condição implica filhos, nessa situação que nós estamos dizendo. E é claro que aqui ninguém precisa amar ninguém, e ela não precisa se tornar a mãe dessas crianças, absolutamente. Não, isso não precisa acontecer. Agora, como toda e qualquer condição dentro daquela relação, por exemplo, eu vou fazer aqui uma analogia, vou pegar um outro aspecto que não tem a ver com filhos. Vamos imaginar que este homem, ele seja um homem, sei lá, que trabalha muito e que você não aprecia que ele trabalhe demais, porque ele fica sem tempo para você, sem tempo para a família, sem tempo. Você não precisa amar esta característica dele. Você não precisa amar. Agora, você precisa aprender a conviver da melhor forma com ela. Porque senão essa relação não vai funcionar. E se essa é uma característica daquela pessoa, vai ser muito importante que vocês façam acordos, que vocês conversem, porque senão a relação não vai fluir. Porque ele tem características ali, ele vem com... Eu costumo dizer assim, que a gente vem com um pacote, todo mundo vem com um pacote. Eu falei aqui do homem que trabalha muito, mas pode ser, sei lá, a mulher que, por exemplo, sei lá, que tem alguma característica que o homem não gosta. Uma característica comum que eu já ouvi aqui, a mulher que é bastante ligada à família dela de origem, o homem não tem esta referência, ela vem com uma grande referência de ser muito ligada, e para o homem isso é um grande desafio. Isso vai ter que ser negociado, isso precisa ser de alguma maneira respeitado, acordado. Então você não precisa amar o pacote que vem total e completo 100%. Agora, se você não puder negociar com isso, se você não puder respeitar aquelas características, aquele pacote, essa relação fica muito complexa. E acontece, Morgana, que é muito comum que quem tem os filhos espera muito que o outro parceiro, que o parceiro ame e assuma um papel de parceria. E esse também pode ser uma grande situação de desconforto para o casal, porque essa pessoa pode não querer assumir este papel, e isto não significa necessariamente que esta relação não possa funcionar. De novo, há que haver acordos, há que se ter realmente acordos e respeito às percepções. Sem acordo e sem respeito ao jeito de cada um, à forma de pensar de cada um, a gente prospera pouco em qualquer relação. Então, acordos são fundamentais. Quando nós estamos falando dessas novas configurações familiares, acordo, alinhamento de expectativa, porque eu tenho uma expectativa de que o outro entre e assuma um papel que ele não vai assumir, porque ele não está disposto a assumir, e não é o papel dele assumir. Então, como é que eu vou lidar com isso? Entende? Então, todos esses... isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, porque aquilo que não é dito fica implícito, e aquilo que é implícito faz parte da relação. Mas faz parte da relação de um jeito, às vezes,
sorrateiro por debaixo dos panos, e isso fica pouco confortável. Então, falar sobre o assunto é importante, alinhar expectativas, ver o que é confortável para um e para outro, respeitar os lugares nessa relação. Isto favorece, isto facilita uma relação mais harmônica. E aí, né, voltando então para a gente fechar com o tema da nossa live, como exercer o papel de mãe, quando você, né, eu aqui quis falar de todas as partes, né, da mãe, da mulher que se une a um homem que já tem filhos, enfim, mas como exercer este papel, né? O papel de mãe é de mãe, então, como é que ela precisa exercer? De mãe, colocando limite nos filhos, amando, educando, respeitando, é o papel de mãe. Esse papel precisa ser preservado. E o papel de madrasta? É o papel de madrasta, que a gente pode desfazer aquele estereótipo dos contos de fadas, de que a madrasta é um ser horroroso. Não, a madrasta não precisa, ela pode ser alguém próxima, ela pode ser parceira, desde que isso caiba e fique adequado na relação. Isso pode acontecer. Então, ela não precisa ocupar o estereótipo, né, dos contos de fadas, e especialmente hoje, que a gente vê cada vez mais a função de madrasta e de padrasto presente, é importante que seja desmistificado, né, esse papel de mal, de maldade. Absolutamente, somos todos seres humanos. E enquanto seres humanos, a gente vai exercendo os nossos papéis da melhor forma que a gente pode, com os melhores recursos que a gente pode. E é sempre bom a gente buscar mais recursos para poder exercer de um jeito ainda melhor. E, por exemplo, um recurso muito importante da gente buscar neste caso, é o diálogo, é a conversa, é o entender o lado do outro, é o respeitar o lado do outro. E aí tudo fica mais fluido, mesmo com todos os desafios. Ok? Tranquilo, Morgana, que escreveu aqui que concorda. Um beijo para Morgana, para Ana Paula e para todo mundo que passou por aqui no Instagram, aqui também no Face. Se você está assistindo esta live depois, pode deixar aqui o seu comentário, eu entro depois e respondo também, e aí nós vamos conversando. Eu vou ficando por aqui, nós encontramos, esta semana não tem live na sexta-feira, porque sexta-feira é santa, feriado, então nós nos encontramos na próxima segunda, com uma live aqui de novo no nosso canal. Um beijo grande, excelente semana, tchau, tchau!